Mas eu acho que ficou muito formalzinho, eu vou falar mais no normal. Vou começar de novo. Vou. Desenrola Cinema diretamente do Festival de Brasília, a abertura do festival com O Agente Secreto, novo filme do Kleber Mendonça Filho, um dos mais aguardados do ano, vencedor de 2 prêmios no Festival de Cannes, de melhor ator e de melhor direção. E para conversar hoje comigo eu trouxe o Adam Cardoso, que é um dos meus melhores amigos e também criador de conteúdo no nicho de cinema. Se apresente, meu amigo. Olá, gente, eu sou o Adam, eu tenho TikTok, YouTube e Instagram. Isso. E Twitter, eu sou @Adam Cardoso. E no YouTube sobre histórias. Sobre histórias. E é um fenômeno no Twitter também, tá? Sigam para reviews sinceras. O que eu queria fazer aqui com vocês era a gente dar, assim, umas primeiras impressões gerais sobre o filme. Ele foi exibido pela primeira vez no Recife, no dia 10, e em 2 salas. Foi uma comoção, foi a estreia nacional do filme no Brasil. Esgotou em 30 segundos em cada uma das salas. Em 30 segundos em cada uma das salas. E agora a primeira exibição em festival está sendo justamente aqui em Brasília, com sessão lotada, aplaudidíssima, e uma segunda sessão realizada no dia seguinte também. Só pra deixar claro que não vai ter spoilers, tá? Cuidado pra gente... Por favor, com certeza. Não daremos spoilers, então é um assunto bem geral sobre primeiras impressões e segundas impressões também, porque eu já tive a oportunidade de ver o filme antes e vi pela segunda vez e eu gostei ainda mais. O Agente Secreto acompanha a história do Marcelo, um professor que se muda de São Paulo pro Recife na intenção de recomeçar sua vida e deixar pra trás um passado que ao longo da história a gente vai entendendo melhor. Ele chega na cidade no meio do carnaval, em plena ditadura militar, e descobre que na verdade a paz que ele tanto busca não é bem o que ele vai encontrar. É um filme que não é o que você espera dele, né? E eu acho que às vezes isso é muito ruim, no sentido de que você chega com uma expectativa e ela é frustrada, mas ele te surpreende, né? Eu esperava uma coisa e o filme ele até começa num ritmo um pouco mais lento, então Sim. Ele começa e ele segue nesse ritmo um pouco mais lento por um bom tempo, e aí eu acho que isso que vai caindo a ficha de não é bem o que eu esperava. É um filme muito mais melancólico do que eu esperava também, assim. E quando ele vira o que você achava que ele seria, ainda tem twists, ainda é cheio de decisões que eu chamei de decisões polêmicas do Kleber. Sim. Que podem desagradar, mas que pessoalmente eu abracei todas. Mesmo umas que eu fico, não sei se gostei, não gostei, eu abracei todas as decisões Sim. que o Kleber tomou pra esse filme. E eu lembro que da primeira vez que eu vi uma coisa que eu fiquei com muito receio, assim, de quando o filme chegue nos cinemas, né? Essa comparação com o Ainda Estou Aqui, né? Eu acho que por ser um filme que também fala de ditadura, tem muito você vai esperando algo parecido com o Ainda Estou Aqui. E ele não tem nada a ver, e ele não tem obrigação de ter nada a ver. Foi uma comparação que eu acho que começou, enfim, porque começou a ganhar muitos prêmios e Oscar e tudo isso. E assim, os dois têm um plano de fundo de ditadura, mas eu acho que quem for esperando uma narrativa sobre ditadura óbvia, Não vai encontrar. pode se decepcionar muito. Sim. O que impulsiona toda essa perseguição contra o personagem do Wagner Moura tem sim um pano de fundo político muito forte, só que eu acho que tá mais em como a ditadura abriu as portas para abusos cada vez mais sérios por parte da polícia. Sim. E é justamente essa questão de como a polícia ficou muito livre e aparentemente sem qualquer tipo de punição para fazer barbaridades, e como isso faz com que muitos personagens ali se tornem refugiados mesmo do próprio país. Como a própria personagem da Maria Fernanda fala, é para te proteger do Brasil, que muito acontece nesse filme, assim. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro, e pra te proteger do Brasil. Eu conversei com uma pessoa que disse assim, a ditadura tá muito no que não é dito, né? E é isso, ela tá por trás de tudo que envolve a história. Você tem o personagem do Wagner Moura voltando pro Recife, ao mesmo tempo em que você tem uma perna que é encontrada dentro da boca de um tubarão, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro, as coisas vão se ligar, mas o que tem de ditadura como pano de fundo por trás de tudo isso, né? Eu acho que assistindo a segunda vez, tudo ficou muito mais juntinho pra mim, assim, a história ficou muito mais unida. Mas quando eu vi a primeira vez, eu lembro de ter uma sensação um pouco... não é a história exatamente que sustenta o filme, né? Pra mim fica muito mais uma puta direção. Você vê referências de muitas coisas que ele fez em trabalhos anteriores. A gente até teve uma hora conversando com outras pessoas que gostam de filmes diferentes do Kleber, e todo mundo conseguia enxergar um pouquinho
ali, mas pra mim é muito sobre esse diretor. É muito aquela sensação de tudo que eu vivi levou a isso. Sim. Eu tenho a impressão de tudo que o Kleber fez, assim, é normal que a gente enxergue progressão e referências a outros filmes no trabalho de diretores, principalmente diretores tão autorais, assim. Mas nesse, é uma sensação gostosa até de você reconhecer tudo que ele fez de melhor em cada um dos outros filmes, aqui consolidado e eu diria até elevado a outra potência, assim, tipo, Sim. ele fazendo ainda melhor do que ele fez nos outros filmes e conseguindo fazer um filme que brinca muito com gêneros, tem momentos engraçados, mas sem perder a seriedade ali, vai até para um terror em algum momento ali, então assim, ele brinca muito com gêneros, ele brinca muito com temas com que ele sempre brincou. Brincar aqui, nada é brincadeira no filme, mas no sentido de dá pra ver que ele estava livre para explorar da forma como ele quisesse. E eu acho que o que é muito bonito de ver, até pensando em reconhecimento internacional, é como esse filme está sendo aclamado, muito aclamado lá fora, por pessoas que não têm contexto de Brasil necessariamente. Sim. E especialmente não tem contexto de Recife. Se é um filme que funciona muito bem sem que você entenda essas referências, mas se você entender, se você ter alguma vivência relacionada a Recife, enfim, o filme vai ganhar muito mais camadas pra você. Mas o Kleber, ele fez o filme dele. Ele não parece em nenhum momento que ele tentou deixar palatável pra gringo, Sim. que ele tentou fazer um filme que seja um fenômeno global. Ele fez um filme extremamente nacional, extremamente pernambucano e quem gostar vai gostar. E tá todo mundo gostando. No mundo inteiro. Acho que isso que é muito doido. E é incrível porque ele tem muita referência ao cinema americano, né? Muitos filmes americanos são citados ao longo do filme. E até essa coisa do gênero, uma coisa mais ação, mais terror, que eu acho que puxa muito pro cinema americano. Mas é extremamente brasileiro. É absurda. Todas as referências são brasileiras. A cor do filme é muito brasileira. Aliás, color grading desse filme. Mas os lugares, assim, ele filmou em muitas locações reais. Então, é aquilo, existe uma camada geral que todo mundo consegue acessar, obviamente de diferentes formas, mas que os gringos estão acessando. Existe uma camada a mais para quem é brasileiro, existe uma camada ainda maior para quem é do Recife ou para quem tem uma vivência muito forte com o Recife. E mais ainda para quem, enfim, vive a cinefilia do Recife, acho que mais ainda. E a causa, que eu acho que é a grande causa do Kleber, pelo menos nos filmes dele que ele mostra até hoje, que é a dos cinemas de rua, né? E, enfim, a transformação dos cinemas de rua. Inclusive, esse filme é uma baita sequência do Retratos Fantasmas, que foi o documentário que ele fez. E tem muito a questão da memória muito viva no filme, tanto, enfim, com a relação com o São Luís. É muito bonito, dá pra dizer que Recife é um personagem do filme em si. E o São Luís, em específico, é um personagem muito forte, assim. Sim. Muito gira em torno do São Luís. Um frame do filme que tá até correndo a internet agora. Do Wagner Moura olhando para o centro de Recife lá em 1977 da janela do São Luís e de como teve todo aquele cuidado com reconstruir com exatidão mesmo aquela época, com uma fidelidade que parece ser uma causa pessoal também pro Kleber, assim. O carnaval tá lá, o suor tá lá, Sim. a música, e aí é isso, dá pra ver como mobiliza um repertório internacional de músicas também, mas como sempre volta pro que é muito nacional e muito pernambucano, assim. Então, lindo. O clima tá na tela, né? A atmosfera, o clima mesmo. Você quase sente o calor do Recife, como quase como se você conseguisse cheirar as coisas, assim. É um filme grudento, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, assim, de ser um filme realmente que tá vivendo o calor e esse clima e esse tropismo. E é no meio do carnaval. No meio do carnaval. Sim, então é um filme com sensação de carnaval, grudento, voltando pra casa pós-carnaval, assim. O cheiro de cerveja na rua, assim. Esse filme é uma purpurina grudada na cara, cheirando cerveja e... Voltando de Olinda. Ou no Recife Antigo. Inclusive, é muito interessante como... Eu acho que essa... Não acho que seria spoiler, porque é uma coisa também que vem muito no início, assim, mas como a gente vê as diferentes formas de se enxergar o carnaval dentro do próprio Recife, assim. A gente tem a população curtindo, e isso é mostrado de uma forma muito bonita. E a gente tem policiais corruptos comemorando o número de mortos no carnaval. Sim. Oi.
a bateria acabou, a gente já assistiu outro filme, voltou e estamos fechando o cinema, então a gente tem tipo 5 minutos para terminar esse vídeo. Olá, voltamos. Olá, voltamos. A gente conversou por mais, sei lá, 10 minutos sem gravar nada. Então, o que gostaríamos de falar, que não falamos ainda, é Wagner Moura. E uma atuação que foi aclamada em Cannes. E o que a gente tentou dizer e não gravou era que é uma atuação que tá no mínimo, né? Eu lembro muito de uma cena específica que ele tá no carro com o filho e eles estão conversando e o filho tá atrás dele. Mas você vê nos olhos dele que ele tá pensando naquele filho e falando para aquele filho. Então, nos detalhes da atuação dele é que você enxerga um brilhantismo. Que é muito o que a gente elogiou muito na atuação da Fernanda Torres na temporada passada. Sim. Não é uma atuação que grita. A genialidade dessa atuação tá justamente no quanto ela é contida, mas quando você vê que o personagem segurou demais e precisa soltar, é muito intencional e é pesado. E é isso, então eu acho que é interessante até esse paralelo entre as duas, porque cada um à sua forma conseguiu muito trabalhar essas nuances, assim, eu achei isso incrível. No da Fernanda, eu acho que tem uma questão a mais ainda, que, enfim, não vem tanto ao caso, não vou aprofundar, mas daquela mulher que ela tem que ser dura, como isso também é uma forma de afeto, né? Como a frieza. Eu vi muitas pessoas falando, nossa, mas é uma atuação fria, mas é o que aquela mulher precisava ser naquele momento, né? E a do Wagner tem isso de outras formas, porque também é um homem que... Ele precisa ser discreto. Ele precisa ser discreto. Ele precisa passar por todos os ambientes que ele precisa transitar. Ele precisa que ninguém repare nele. Sim. Que ninguém note ele. Então eu acho que tá nessa descrição mesmo, assim, né? Mas que tá sentindo muita coisa. Tem uma cena, até que não é spoiler porque tá no trailer, mas que ele fala assim... Perguntam, a Maria Fernanda Cândido pergunta sobre uma pessoa pra ele, como você conheceu o fulano? E ele responde, olha, eu não sou um cara agressivo, mas eu mataria esse cara com um martelo. E eu acho que isso diz muito sobre define o personagem. E não só essa frase, mas como ele conta isso, assim, num engasgo, assim, né? Parece ele é um personagem engasgado, assim, né? E eu mataria ele com um martelo. E fica assim. Não sou uma pessoa violenta. Mas esse cara, eu matava ele com um martelo. E Maria Fernanda Cândido? Então, pra mim a Maria Fernanda Cândido, ela tá em outro tom. Assim, a gente tem, eu não sei, tudo parece muito encaixado e muito natural. E a Maria Fernanda, ela surge como aquele ser deslumbrante que ela é. Mas será que ela deveria ser, sabe, nesse filme? E ela é tão séria, tão fria, e que às vezes eu tenho dúvida se eu acredito de fato que ela é essa pessoa que tá ali. Eu não sei se eu acredito. Eu gostei bastante da atuação dela, mas eu não acho que existe muito espaço pra ela, no caso, trazer nuances, porque eu até imaginava que seria uma personagem mais sequente. Ela é uma personagem muito importante, mas é até acreditada como participação especial. E é, né? E é. Então, talvez seja isso. Eu acho que todos os personagens em algum momento apresentam alguma pose, desconstroem, e ela só teve o espaço de apresentar a pose. A pose, ponto. Então não teve muito como agregar outras camadas, assim, talvez. Pra mim, outro destaque de atuação, e que toda vez que eu vejo ele, eu sinto... Não sei, eu sinto muitas coisas, que é com o ator Carlos Francisco. Ele tem tanta verdade, ele expressa tanto no olhar. Ele participa também do Marte 1, ele é o pai no Marte 1, que pra mim também é uma figura muito especial. E ele fez também o filme que foi apresentado ontem, é o Morte e Vida Madalena, que ele aparece assim, pouquíssimo tempo do filme, mas ele tem uma atuação com tanta alma, me prende muito. Pra mim, eu acho que junto com o Wagner Moura é o outro nome que grita, assim, no filme. E ele grita em tudo que ele faz, assim, eu acho. Ele atua com a alma. Pra mim, é a outra grande atuação junto com o Wagner. Ele é E brilhante. com Tânia Maria. Obviamente, Tânia Maria. Vamos mudar esse clima, eu vou botar uma música. E eu acho que o mais incrível é a atuação dela ser tão natural e o texto dela ser tão natural que fez as pessoas se questionarem se era improviso. Sim, sim. E não ser.
no debate perguntaram pro Kleber Mendonça se era improviso ou não, as falas dela. E eu acho que não só por ela fazer muito bem, como pelas falas serem tão perspicazes, assim. A entrega certeira. é rápido. É certeiro. É. E não, foi tudo pensado, mas o Kleber contou que num determinado momento ele entendeu que ele estava escrevendo aquele texto para ela. A Tânia Maria é uma atriz que apareceu primeiro em Bacurau, que ela tem uma fala, mas que viralizou no Bacurau, que é justamente a do "que roupa é essa, menino?". E, enfim, o Kleber já tinha uma relação muito boa com ela e ele disse que ele começou a escrever esse momento pensando nela. Então, soa natural porque foi pensado para essa mulher. Assim como, na verdade, o filme foi escrito e pensado para o Wagner Moura, foi pensado para a Tânia Maria, tá? E é lindo mesmo a atuação dela, o trabalho dela. É engraçado porque eu acho que, assim, na superfície ela aparece como uma personagem cômica no filme, mas ela é muito importante, né, pra essa história. E ela é, assim, essa espécie de mãezona que também tá segurando muita coisa. Sim. Então, é leve, dá até pra pensar que seria um alívio cômico, mas se você pensa 2 segundos sobre a personagem dela, você vê o quão sério e até melancólico, enfim, como a gente falou, como traz todo um outro peso pra essa personagem também e pra todo esse contexto em que ela tá inserida relacionada aos outros, assim. Sim. Eu acho que muitos personagens, né, que tem até pouco tempo de tela, até a própria Alice Carvalho, assim, que tá ali, tem pouco tempo de tela, mas é muito marcante, é muito importante. Então, apesar deles aparecerem por pouco tempo, eles têm muita relevância, né? E eles são muito profundos. Então, mesmo a Alice Carvalho, em uma cena que ela tenha, que, enfim, fez as pessoas urrarem dentro do cinema, tem uma camada a mais ali. É uma personagem super profunda e que diz muito sobre essa história. Então, isso também, nenhum personagem tá em vão, né? Eu acho que nisso, pra mim, a Maria Fernanda, obviamente, ela não é em vão nem nada, mas é a que tá um pouco mais na superfície. Você não sabe nada sobre essa mulher e ela é aquela armadura que ela veste e você não sabe quem ela é para além daquela armadura, né? Mas talvez faça parte também, né, do trabalho que ela faz. Acho que é isso que gostaríamos de dizer. O Agente Secreto chega ao cinema só no dia 6 de novembro, mas ele ainda faz uma passagem longa aí por festivais, agora ainda em setembro e outubro também. Saindo aqui de Brasília, ele já vai para o Amazonas, tem uma exibição no Olhar do Norte, tem exibição no Maranhão na Tela, tem exibição no Cine BH e no Festival do Rio também já foi confirmado. Enfim, muitas passagens aí pelo Brasil. E calma que logo todo mundo vai poder conferir também. Amigo, muito obrigada por estar aqui comigo. Amei a oportunidade de não só de ter esse papo, mas ter esse papo aqui nesse cinema histórico, nesse evento maravilhoso. Tô super feliz, obrigado pelo convite. Ai, obrigada, amigo. E o Festival de Brasília é o festival mais antigo de cinema brasileiro, então acho que nisso que eles dizem também da história, é um festival muito importante, de muita resistência e é muito louco estar aqui nesse momento. Sim. Enfim, mas isso é um outro papo. Semana que vem a gente vai ter um vídeo também resumando o Festival de Brasília e vamos conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo. Tchau, tchau.